E continuando aqui, irmãos, nós precisamos verdadeiramente viver essa verdade. Viver essa palavra. Tá difícil sim nos dias atuais. Mas para que nós possamos ser o servidor da casa do Senhor, né? Nós precisamos ser aprovados. Nós precisamos ser exemplar. Ninguém despreza a tua mocidade. Não permita que ninguém despreze a sua mocidade. Não permita que ninguém venha tentar atrapalhar o ministério que Deus tem na tua vida. Mas ele diz, ser um exemplo. Timóteo, seja o exemplo. Paulo, seja o exemplo. Maria, seja o exemplo. Renata, seja o exemplo. Todos nós precisamos ser exemplo. No trato com as pessoas, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Será que nós temos sido esse exemplo mesmo em tudo isso? É difícil, muito difícil. Mas nós precisamos nos esforçarmos. Tentarmos, pelo menos, ser tudo isso que o Senhor pede que sejamos. Irmãos, para nós sermos um obreiro aprovado, né? Vamos nos esforçar mais. O Senhor diz também, Hebreus 13:17. Obreiro aprovado, obedecei a vossos pastores. Sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas. Vocês sabiam disso? Como aqueles que hão de dar conta delas. Porque eles querem que vocês façam com alegria e não gemendo. Porque isso não vos seria útil. Irmãos, como é difícil a obediência, né? Por que é tão difícil nós obedecermos nossos líderes? Aqueles que diz que vai prestar conta de você. Eles vão prestar conta de nós, os nossos pastores. Onde é que nós temos errado? Onde é que nós temos falhados? Vamos olhar para dentro de nós, no nosso trato com os irmãos, no nosso modo de falar com eles. Vamos obedecer aos nossos pastores. Sim, está dizendo, obedecer a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Por que é difícil sujeitar um pastor? Sujeitar uma liderança? Por que é difícil? Nós precisamos obedecer. Nós precisamos respeitar. Nós precisamos dar ouvido à voz dos nossos pastores. Porque eles vão dar conta de nós. E para você ser um obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar, você precisa ser diligente. Essa palavra, ela é muito impactante. 1 Timóteo 4,15 diz, dedica-te a estas coisas, consagra-te a elas, para que todos vejam o teu progresso. As pessoas precisam olhar para nós, irmãos, e ver verdadeiramente que nós somos pessoas dedicadas às coisas de Deus. E 1 Timóteo 4,15 diz assim, é forte, eu preciso ler para você. Medita essas coisas, você precisa se ocupar nela, das coisas que vêm do alto, das coisas que vêm de Deus. Porque aqui está escrito de uma forma, mas é a mesma coisa. Para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. E ainda fala mais. Tem cuidado de ti mesmo, da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Será que nós temos cuidado de nós mesmos? Ou será que a gente só cuida dos outros e a gente fica largado? Ou a gente prepara muitas pessoas, a gente ganha muitas almas para o reino, mas naquele grande dia a gente vai perder a nossa alma. Não, Deus não quer isso. Precisamos olhar para nós. Precisamos cuidar da nossa vida espiritual.
Precisamos nos fortalecer. Precisamos nos consagrar. Pessoas fazem muito barulhos por aí. É só barulho e nada acontece, não há mudança. Não há transformação. Porque elas fazem... são coisas rasas, sabe? São coisas vazias. É só barulho. Deus não quer isso para nós. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E se você quer realmente ser um obreiro diligente, uma pessoa diligente, você precisa ser aplicado. Você tem que ser zeloso, esforçado, cuidadoso, disciplinado. Será que você é um obreiro disciplinado? Porque existem regras para tudo. Existem regras no trabalho, existem regras numa faculdade. E por que não vai existir regras dentro da casa do Senhor? Você precisa ser verdadeiramente aplicado às coisas de Deus. Um homem, uma mulher que se esforça para estar na casa do Senhor, que se esforça para orar mais, que se esforça para ler mais a palavra, que se esforça mais por jejuar. Você precisa. Eu preciso. Nós precisamos nos esforçarmos mais. E verdadeiramente uma pessoa que quer ser um obreiro aprovado por Deus, que não tem do que se vergonhar, que ninguém vai ficar falando mal de você por aí, e se falar também, se não for verdade, o problema é deles. O importante é que você está sendo aprovado por Deus. É isso que importa. Ele tem que se separar, sabe? Às vezes nós precisamos nos separar. Separar não é só se retirar para jejuar, se retirar para orar, sabe? Para fazer propósito. Não. Se separar de pessoas. Tem pessoas que você não vai poder andar junto, porque ela vai te atrapalhar na tua caminhada. Tem pessoas que você não pode mais estar perto dela, porque ela está perto de você, mas está sempre fazendo fofoca. Está sempre criando intriga entre você e outras pessoas, ou de pessoas contra você. Isso não vem de Deus. Essas pessoas não são convertidas. Essas pessoas não são aprovadas. E elas nem sabem que estão sendo reprovadas. Sabe por quê? 2 Timóteo 2:21, eu quero ler para você. 2 Timóteo 2:21 diz assim: de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Irmãos, Deus quer usar a mim e a você, mas nós precisamos nos separarmos. Você quer crescer espiritualmente? Anda com quem é espiritual. E ele diz assim forte: se alguém se purificar dessas coisas, se afastar daquilo que não agrada a Deus, será vaso para a honra. Então, se existe vasos para a honra, existem vasos também para a desonra. E você precisa se afastar desses vasos, dessas pessoas. Você precisa ser uma pessoa idônea para o uso do Senhor. Uma pessoa de verdade, uma pessoa séria, santificada para as coisas de Deus, separada para as coisas de Deus, preparado para toda boa obra. O Senhor te chama para uma boa obra. Obreiro é tempo de se consertar. Obreiro é tempo de santificar. Obreiro é tempo de você se separar. Põe a tua casa em ordem. Põe a tua vida em ordem. A tua família coloca em ordem. Se quer fazer alguma coisa para o Senhor, esse vaso de honra, honra a tua casa primeiro. Honra a tua família primeiro. E um obreiro que não tem que se vergonhar, que é aprovado por Deus, ele tem que ser humilde. 2 Timóteo 2:24 está aqui nas minhas mãos. Diz: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor. Um bom obreiro aprovado, ele tem que não ser contendeiro.
Quantas pessoas estão sempre debatendo com pastores? Quantas pessoas estão batendo de frente com seus irmãos? Por que isso? Para que isso? Aqui está claro, ao servo do Senhor. Você é servo? Você é obreiro? Você zela a casa do Senhor? Você cuida das coisas de Deus? Não convém contender. Não convém contender, não vale a pena. Mas sim ser manso, como Jesus foi manso. Se não te agradou, não bata de frente, vai orar. Seja apto para ensinar, sofredor. O 25 diz mais: instruído com mansidão aos que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. Saiba corrigir o seu irmão com amor. Seja manso e humilde de coração. Aprendemos mais quando nós somos mansos, sabia? Aquele que é manso, ele ouve mais. Ele para, ele reflete. Ele é uma pessoa que ele não resiste, sabe? Eu não quero ouvir, eu não quero saber. Não. Ele sabe resistir mais. Ele vai esperar mais um pouquinho. Ele vai se acalmar. Ele vai dar mais ouvido, né? Ele vai querer, entendeu? Que realmente ele precisa melhorar. Porque ele é manso. Ele vai receber. Ele vai aceitar. Os rebeldes não, eles não aceitam. Eles querem que seja do jeito dele e da maneira deles. E chegou uma parte que eu amo demais falar sobre isso. O verdadeiro obreiro aprovado pelo Senhor, que não tem como se envergonhar, que ninguém pode acusar, ele precisa ser conhecedor da palavra. Aquele que almeja essa palavra. Aquele que almeja querer ser um dia um pastor, grande coisa almeja. Almejar o episcopado é almejar grandes coisas. Se você quer realmente ser um pastor, um obreiro, uma missionária, se você almeja, você precisa ser conhecedor da palavra. Você precisa aprender a refrear sua língua. Você precisa dar mais ouvido. Querer aprender mais. Manejar, eu coloquei aqui, é a capacidade de compreender, de interpretar e aplicar corretamente a palavra de Deus. De fazer precisa e fiel o significado da palavra original. Irmãos, antes de eu levar qualquer mensagem, né, às igrejas, eu estudo, sabe? Eu anoto os versículos, como eu anotei aqui, todos os versículos para vocês, ficam mais fácil do que eu procurar aqui correndo. Alguns eu anotei, outros eu lembro da minha cabeça. Nós precisamos ser conhecedor da palavra. Tem pessoas que estão muitos anos na igreja, mas se você pedir um versículo para que ela recite, ela não vai saber. Ela não medita. Ler é uma coisa, meditar é outra. João 5,39 diz: examinai as escrituras, pois cuidais ter nelas a vida eterna. Examine minuciosamente. Examine. Não leia rapidamente porque você vai trabalhar ou porque você vai sair para algum lugar. Não. Examine-se. Não tem a passagem que diz que nós temos que nos examinarmos a nós mesmos? Olhar para dentro de nós e vermos onde nós precisamos melhorar, onde nós precisamos ser tratados por Deus. É isso. É se examinar. Peça para o Senhor te ensinar a examinar as Escrituras. Amém? Porque a palavra de Deus, ela é viva. Olha que passagem linda e eficaz. É mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos
intenções do meu coração, do teu coração. Ela é uma espada afiada dos dois lados, que fala comigo e fala contigo, corta para mim, corta para você. Louvado seja o nome do Senhor. Ela faz com que eu olhe no espelho e me veja. Eu preciso olhar no espelho e falar: eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar assim, assim nessa área. Eu preciso. Ela nos faz contemplar o nosso rosto no espelho. Está lá em Hebreus 4:12 essa palavra. E Mateus 22:29 diz: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Se você não conhecer a Escritura, você não tem como conhecer o poder de Deus. Nós erramos muitas das vezes porque não meditamos nessa palavra, porque não estudamos, porque não examinamos essa palavra. Então você também não vai conhecer o poder de Deus, a glória que tem nessa palavra. E essa palavra, né, ela precisa estar guardada no meu coração, no teu coração, para nós não pecarmos contra o Senhor. Guardei a palavra no meu coração, Senhor, para não pecar contra ti. O obreiro aprovado não pode ser inconstante. Tiago 1:8. Ou seja, vacilante em todos os seus caminhos. A inconstância é vista como um obstáculo no crescimento espiritual. Quem é inconstante, irmãos, perdoa, não vai crescer espiritualmente. A pessoa de ânimo dobre é aquele que vive e age segundo as circunstâncias e fica dividido entre a fé e a dúvida. Um homem inconstante não tem como crescer espiritualmente. Tem hora que você está no auge, tem hora que você está lá embaixo. Tem hora que você está muito fortalecido, daqui a pouco está abatido, não acredita mais em nada, murmura, não aceita as coisas de Deus. Irmão, fica difícil. Você precisa ser constante, persistente, insistente. Você precisa crescer espiritualmente. E esse homem, essa pessoa de ânimo dobre, é aquela que vive e age segundo as circunstâncias. É só pelo que ela vê, sabe? É só pelo que ela sente. Ela fica dividida. Às vezes ela crê, às vezes ela não crê, às vezes ela duvida. Como é que é isso? Como que as coisas podem acontecer desse jeito? Fica difícil, né? Fica muito difícil. E o que eu acho lindo sobre a palavra de Deus, né? Que essa palavra, ela nos liberta, sabe? Eu tô trazendo essa mensagem pro teu coração. Esse vai ser, eu acho que o vídeo mais longo. Eu acabei cortando a primeira parte, vai sair 2 vídeos, porque aconteceu um detalhe aqui, eu tive que parar. Mas essa palavra, ela é muito potente pro meu coração. Essa palavra, ela é lâmpada. Ela ilumina. Salmos 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Essa palavra tem sido lâmpada para os seus pés? Tem te guiado por onde você vai? Onde você entra, você tem iluminado o ambiente? Você tem sido luz por onde você passa? Você é farol das vidas? Nós precisamos ser o obreiro, que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo em nós. Hoje está muito difícil. Está difícil você reconhecer quem é e quem não é. Mas a palavra não. A palavra, ela traz luz. Porque naquele grande dia, Deus vai se revelar. Deus vai mostrar quem é e quem não é. Quem serve e quem não serve. Tiago 1:22 diz: e sede cumpridores da palavra,
Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a nós mesmos. Eu estou pregando, eu estou ensinando essa palavra para o seu coração, para a minha vida, e eu preciso não só pregar, eu preciso cumprir essa palavra na minha vida, permitir que ela se cumpra na minha vida. Não adianta eu só ouvir, não adianta você só ouvir o que eu estou falando e daqui a pouco você esquecer tudo. Você precisa pôr em prática essa palavra, ser cumpridor desta palavra. Essa palavra te aperfeiçoa. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Para você fazer uma boa obra para Deus, você precisa verdadeiramente ouvir essa palavra, aceitar a repreensão, aceitar a correção, ser instruído por ela em justiça. E você ser perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Essa palavra, ela nos limpa. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Então eu quero dizer para você, irmãos e irmãs, que vocês estão sendo limpos nesse momento, pela palavra que eu estou pregando. Ela nos santifica, essa palavra nos santifica. Santificai-vos da tua verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17, santificai-vos na tua palavra. Eu me santifico, Senhor. A tua palavra é verdadeira. Irmãos, o que você precisar, está tudo aqui na palavra. Reflita mais, busque mais, leia mais, se fortaleça mais. Essa é a palavra que vai te trazer libertação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, porque ela é lâmpada para os nossos pés. Ela nos traz o discernimento, ela te faz discernir. Ela é apta para discernir os teus pensamentos e a intenção do teu coração. Ela tem poder para discernir, para ver o intento do teu coração, que se passa lá dentro. Eu não estou vendo, você não está vendo meu coração, mas a palavra sim. Então, você precisa almejar essa palavra, desejá-la mais no teu coração. Amém? Em nome de Jesus, deseja essa palavra. Seja aprovado como obreiro que não tem que se vergonhar, que maneja muito bem ela. Porque esta é uma palavra fiel. E se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. 1 Timóteo 3:1. Deus te abençoe. Que o Senhor derrame ricas bênçãos sobre a sua vida. E que os teus olhos espirituais, eles sejam abertos hoje, nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Comece a praticar, comece a estudar minuciosamente a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz, em nome de Jesus, amém? Um excelente dia, em nome de Jesus. Não esqueça, por favor, de curtir, de me seguir e de compartilhar desta mensagem poderosa que vai entrar, vai penetrar os corações e vai fazer transformações nas vidas em nome de Jesus, amém? Deus vos abençoe.